Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e hoje converso com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, líder do governo no Senado. Senadora, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite de Carta Capital. Olá, Fabiola. Eu que agradeço o convite, lhe cumprimento e cumprimento todos aqueles que nos acompanham. Senadora, a senhora assumiu a liderança do governo pouco antes do recesso parlamentar e já encontrou uma pauta bastante travada, né, no Senado. Entre as prioridades do Palácio do Planalto, tem a PEC da Segurança Pública, o fim da escala 6 por 1 e o marco regulatório das terras raras. Por que esses projetos estão paralisados no Senado e qual é a estratégia do governo para convencer o presidente Davi Alcolumbre a colocá-los em votação? Há o risco dessas matérias ficarem para depois das eleições? Realmente, Fabiola, essas são as nossas pautas prioritárias e eu sinto que elas também são prioritárias para a sociedade. A exemplo do fim da escala 6 por 1, que tem o apoio de 70% da população. Isso extrapola, inclusive, os trabalhadores, a classe trabalhadora, os sindicatos organizados, pelo que ela pode significar na vida das famílias, na vida das pessoas, inclusive alguns empresários apoiam essa medida, alguns inclusive já praticam. Eu diria que esta é a que está mais adiantada na tramitação, porque além delas serem, pautas que têm perspectivas diferentes na sua diversidade de conteúdo e de alcance, embora sejam todas muito importantes. Em termos de importância, não tem uma maior do que a outra. São apenas perspectivas e focos diferenciados. A 6 por 1 é a de tramitação mais rápida, porque ela já veio votada da Câmara. A expectativa é que se vote a mesma proposta, sem alteração do mérito. No Senado, basta ela ir para a Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, para o plenário. Eu conversei muito com o presidente Davi Alcolumbre sobre isto. A nossa última reunião foi na quarta-feira, antes do recesso. Eu estava acompanhada das centrais sindicais, alinhamos a importância disto e o presidente se comprometeu, sim, de desatar, como ele disse, as próprias centrais. Falta muito pouco e são questões mesmo da conjuntura política, de injunções, de posicionamentos. Tem senadores que são contra, esses senadores também estão pedindo o retardamento ao senador Davi Alcolumbre, mas como presidente da casa, o poder discricionário de mandar é dele. Eu estou rompendo, tentando romper esse poder e fazê-lo enviar para a CCJ. A das terras raras, do marco regulatório, nós conseguimos suspender a votação agora, na boquinha do recesso, porque há uma outra proposta em debate que colide com os interesses do governo em relação, sobretudo, à afirmação da soberania nacional no tocante à exploração desses minerais críticos. Nós estamos propondo criar um conselho, nós estamos propondo manter a soberania para o que vai ficar conosco, o que vai ser exportado, porque nós também estamos trabalhando que o Brasil cresça tecnologicamente, que o Brasil possa, em um espaço de tempo não muito longo, assumir esses minerais críticos, a utilização desses minerais críticos, e incluído também o petróleo, que já é uma coisa mais antiga, mas que tem um peso muito grande, um peso estratégico muito grande em relação à riqueza que nós temos no nosso subsolo, numa perspectiva de que isto garanta a nossa soberania, de que esta riqueza seja depois traduzida em políticas públicas de educação, de saúde, de combate às desigualdades, e muita gente não vê isso como estratégico, o nosso governo vê. Então, o que a gente está dialogando com essa proposta que está em tramitação também não está parado. E nós conseguimos, em um acordo, retardar. Retardar não significa empurrar com a barriga, retardar significa criar espaços de aprofundamento do debate e foi aceito. Eu considero que isso também foi um ponto importante. A PEC da segurança, acho que já cumpriu alguns períodos de debate.
já cumpriu alguns períodos de debate. Ela é uma PEC super estratégica, ela trata de um dos calos, de uma das chagas que assola todos os municípios e todos os estados, que é a violência, o crime organizado, o feminicídio, o sistema prisional, e trata em uma perspectiva abrangente, que é a relação dos entes federados. Qual é a responsabilidade de cada um e como é que isso vai se dar em outro patamar com a coordenação federativa da União. Além disso, ela cria um Ministério da Segurança, que é uma reivindicação unânime, inclusive de vários partidos, de vários espectros da sociedade, né, já explicada pelo ministro da Justiça como uma alternativa também boa no sentido do combate à criminalidade e da construção da segurança pública em patamares mais consistentes, mais elevados do que aqueles que a gente tem hoje. Então, essa importância, Fabíola, é que nos leva a um processo, ao mesmo tempo, de pressão, mas uma pressão dialogada e negociada. Se isso vai ser feito antes ou depois da eleição, nós vamos ter que escalonar de acordo com o rito do debate, porque tem duas propostas que nós também negociamos nesse início de liderança. Uma foi a aprovação da medida provisória dos fretes, que foi aprovada por um amplo acordo de governo e oposição. E a outra é o projeto da inteligência de Estado, que foi pedida urgência para votar em plenário e que nós conseguimos, também com o apoio do presidente Davi Alcolumbre, não votar antes do recesso, porque é uma matéria muito delicada, ao mesmo tempo é uma matéria institucionalmente necessária. Nós vimos o que aconteceu com a ABIN, por exemplo, no governo de Bolsonaro. Então, nós queremos ter um arcabouço legal que proteja os servidores, que dê transparência à ação desses servidores e, ao mesmo tempo, atue, de fato, como inteligência protetora do Estado. Não é protetora de cargos, de membros, é protetora do Estado brasileiro, com todas as salvaguardas necessárias a uma inteligência. Então, eu diria, Fabíola, concluindo, que são esses os projetos, fora um ou outro que possa vir a surgir. Negociamos também, né, com o apoio do ministro da Fazenda, que dialogou diretamente com a senadora Tereza Cristina, a dívida rural. Ela vai voltar no esforço concentrado, mas a urgência para votar antes do recesso foi tirada, porque todas são matérias onde tem um ou outro assunto, um ou outro tema, um ou outro artigo que carecem de uma discussão maior. A senhora citou aí que se reuniu com o presidente Davi Alcolumbre na semana que antecedeu o recesso, né? E aí eu já queria emendar isso com a volta do recesso, né? A volta do recesso vai coincidir com o início da campanha eleitoral, e aí o presidente já avisou que vai concentrar 2 semanas de agosto para pautas prioritárias. Nessa conversa, vocês discutiram que pautas prioritárias são essas? Esses projetos de interesse do governo estão pautados para a volta do recesso? Todos esses que eu falei a você são prioritários, mas nós podemos votar alguns e outros não. Vai depender do ritmo do debate. A prioridade da 6x1, eu diria que ela ganha um contorno mais forte por conta do apoio social. Então, o Congresso ele tem que estar em sintonia com a sociedade, ele tem que ser caixa de ressonância dos apelos sociais. E esse é um grande apelo. Os outros virão certamente, mas eu diria que esse é bem mais generalizado. Mas, fora isso, nós temos também, Fabíola, medidas provisórias, que nós vamos ter que analisar o prazo de caducidade. Eu estou fazendo, juntamente com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, esse levantamento. A gente tem reuniões periódicas para fazer esse levantamento. A oposição deve ter a sua pauta também, e cabe à mesa diretora fazer essa definição, porque esforço concentrado é esforço concentrado, né? A gente vai concentrar naquela semana tudo que a gente vai precisar votar de interesse do povo brasileiro. Eu acho que não é simplesmente o interesse do governo, são aqueles projetos, aquelas PECs que darão ao povo brasileiro, que darão à sociedade, muitos setores organizados, inclusive, apelando pela votação dessas matérias, o seu nível de prioridade.
Tem algumas questões relacionadas a servidores também, tem algumas questões relacionadas a pisos também. Enfim, eu estou fazendo esse levantamento, devo concluir esse levantamento para discutir com o ministro da Articulação Política e envolver o presidente Alcolumbre também nessa decisão. É ao contrário de votar as pautas de interesse do governo, antes do recesso, o Senado priorizou propostas, as chamadas pautas bombas, né? Propostas com impacto fiscal, como a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Há, inclusive, uma proposta do governo de judicializar a ação. Como é que está essa situação, senadora? E, assim, essa judicialização não pode aprofundar um desgaste já existente na relação entre os poderes? Olha, essa PEC, a PEC 14, é dessas PECs que tem um apoio muito grande. Tanto é que o governo, mesmo reconhecendo os desdobramentos fiscais e a possibilidade de judicialização, não orientou o voto contrário. O governo liberou a bancada. Eu fiz isso, fiz os alertas que o governo faz também, eu sou a voz do governo no Senado, eu fiz esses alertas, que são um estrangulamento previdenciário, essa possibilidade de judicialização, inclusive eu disse, a gente pode ganhar e não levar. Mas o reconhecimento desta categoria, que eu também fiz questão de registrar, ele já foi feito, ele é feito, e foi sobretudo feito nos governos do PT, nos governos de Lula e nos governos de Dilma. A primeira PEC que reconheceu essa categoria foi de um deputado do PT na época, até aqui de Pernambuco, o deputado Maurício Randes. E depois do reconhecimento veio o piso, veio insalubridade, e agora a reivindicação é da aposentadoria. Não dava como conter isso, porque o apelo foi grande, ela foi votada majoritariamente no Congresso, e ao liberar a bancada, qual foi o resultado que a gente viu no painel? Só teve um voto contra, o voto do senador Hamilton Mourão. Todo o resto votou favorável. Não votei pela minha posição de líder do governo, expliquei por que não, mas nós não vamos tomar nenhuma iniciativa porque precisa ser promulgada. Tudo está em análise. O governo pode pedir, não pode pedir. Eu tentei, inclusive, negociar com o relator alguma emenda que pudesse apaziguar um pouco essa onda contrária que vai vir das prefeituras, porque o empregador é a prefeitura, mas o relator disse que não podia negociar nada, não podia colocar nenhuma emenda para a PEC não voltar para a Câmara. Então, o clamor foi muito grande, mas eu acho que não é o momento ainda da gente dizer o que vai fazer em termos de judicialização. Vamos esperar a promulgação. Nesse período, a gente está analisando, analisa a posição política, analisa os impactos, né? Conversei, inclusive, com o ministro da Previdência também, antes da PEC ser aprovada. E assim, Fabiola, só para concluir mesmo, eu tenho muita resistência a usar esse termo pauta-bomba, a não ser que ele não envolva servidores. Quando ele envolve servidores, você tem, de um lado, a bomba, né, tributária, a bomba de recursos, né, de impactos financeiros, de falta de suporte das prefeituras, dos estados. Mas, do outro lado, você tem um servidor, uma servidora, que reivindica ampliação de direitos ou afirmação de direitos. Então, se é bomba para um lado, para outro lado é salvação, né? É afirmação, é valorização. Então, pauta-bomba é uma pauta, a meu ver, que não envolve servidores. Todas as que envolvem servidores, e são muitas, nós temos 17 propostas de piso, elas têm que ser analisadas uma a uma, de acordo com a responsabilidade fiscal que o nosso governo já mostrou que tem, e não tem para acumular, tem para dividir. A nossa responsabilidade fiscal é para ampliar as possibilidades de fazer justiça, justiça tributária, como fizemos na alteração do imposto de renda, como estamos fazendo na utilização prioritária do orçamento para políticas públicas, tiramos o Brasil do mapa da fome, ampliamos o Bolsa Família, criamos o Pé de Meia, ampliamos o Minha Casa Minha Vida. Então, todo esse processo, né, de políticas de assistência e de respeito ao ser humano,
o Brasil faz, e para isso precisa de dinheiro. Então, essa balança, é onde está, de fato, o fio da meada para a gente escolher as prioridades. Senadora, e como é que está a relação do Palácio, né, com o presidente Davi Alcolumbre, né? Porque é nítido esse distanciamento desde a rejeição, né, da indicação do Jorge Messias para o STF, mas fala-se também numa reaproximação, né, entre o presidente Lula e o Alcolumbre. Recentemente teve até o Ministério da Fazenda que deu o sinal verde, né, para um crédito para o Amapá, que é o estado do Alcolumbre. Isso já é um sinal de reaproximação? Eu acredito, Fabiola, que o impacto, que foi um impacto violento, e eu acho que foi justo. Eu acho que a posição do presidente foi uma posição do presidente Lula, muito natural, porque compete a ele indicar, e ele indicou alguém que cumpria os 3 requisitos básicos, mas eu acho que não foi um fato. Aquilo foi um fato isolado do processo, que contextualizou depois dele realmente um certo azedume, de parte a parte nas relações, mas veja, Lula é presidente do Brasil, um presidente afeito à escuta, um presidente líder, um presidente republicaníssimo, um presidente que cumpre o seu papel institucional e político com maestria. Alcolumbre é o presidente do Congresso, é outro poder. E eu diria que os poderes em si, não houve ruptura. O presidente Alcolumbre continuou no seu papel de presidente, sendo recebido e dialogando, por exemplo, com todos os ministros. Com todos os ministros. Foi com Alcolumbre, com a senadora Tereza Cristina, presente também, que foi feita a negociação dessa dívida rural, que só vai para depois do recesso. Então, a relação do ministro da Casa Civil, do ministro do Planejamento, do ministro da Secretaria das Relações Institucionais, ela se manteve. A relação institucional dos poderes se mantiveram. O que é que está faltando, que todo mundo sabe, não adianta a gente esconder. É uma conversa. E eu ouvi dos dois dizer que não é uma conversa de retrovisor, é uma conversa para o futuro. É uma conversa para restabelecer. Eu acho muito bom quando vocês dizem restabelecer, porque quando vocês dizem restabelecer, é sinal de que nos anos anteriores a relação boa existiu. Então, restabelecer significa isto, é repactuar, porque são 2 poderes que um precisa dialogar com o outro. E eu vejo maturidade suficiente de ambos, para que isso ocorra. Não é uma contingência simplesmente, não é um movimento de pressão simplesmente. É um movimento que tem essa visão, de que institucionalmente ele precisa ser recomposto. O que o presidente Lula fez para o estado do Amapá, também fez para outros estados. O presidente Alcolumbre chamou uma reunião extraordinária para poder votar um socorro para o estado de Minas Gerais, muito recentemente. Passou da pauta da quinta, quando a gente viu o prazo, era o dia seguinte. Ele chamou a extraordinária com ponto único de pauta para a gente votar, porque é como eu digo, o presidente Lula governa com muito republicanismo. Senadora, a decisão dos Estados Unidos de elevar as tarifas, né, sobre os produtos brasileiros recolocou a política externa no centro do debate. O Congresso pode contribuir para uma resposta institucional contra o tarifaço? Como é que a senhora vê também esse tema sendo utilizado na disputa eleitoral? É lamentável que o candidato de oposição tenha utilizado esse tema contra o Brasil. E ele não conseguiu esconder, porque ele foi para lá, para a reunião de análise, das 73 pessoas que falaram, técnicos, especialistas nesta área de relações exteriores, de comércio exterior, de balança comercial, dos 73 que falaram, 68 foram contra o tarifaço. Então, Flávio Bolsonaro está na contramão
dos interesses do Brasil e dos interesses, inclusive, do empresariado. É contaminação direta, na veia, de uma questão que diz respeito à economia nacional, das relações exteriores. Nós sempre tivemos relações comerciais com os Estados Unidos, a balança é superavitária para eles, e o que a gente precisa também exportar para eles é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a sustentabilidade da economia nacional, principalmente em um momento que a gente está dando mostras de muita responsabilidade no tratamento desse equilíbrio interno. Aí Flávio Bolsonaro vai para lá dizer, sem nenhum vexame, sem a maior cara de pau do mundo, não, pode até tratar de tarifaço, mas não agora, deixe para tratar depois da eleição. Isso é uma confissão aberta de que o tarifaço prejudica ele, porque a população sabe qual é a posição deles, da família Bolsonaro, em relação ao tarifaço. Então, nós estamos analisando, primeiro, a nossa posição ela é baseada na soberania, é o primeiro ponto. Nós não vamos nos submeter ao que o governo dos Estados Unidos está querendo fazer com o Brasil. Fez agora com o Canadá, taxou em 50% vários produtos que o Canadá manda para lá. Então, é uma atitude de devaneio do presidente dos Estados Unidos, é uma atitude absolutamente incompatível com o novo mundo. O mundo hoje é multipolar e ele precisa saber disso. Até isso mudou no mundo e esse homem quer voltar ao tempo de controle absoluto, quer voltar ao tempo da Guerra Fria, quer voltar ao tempo da colonização, quer voltar ao tempo do imperialismo, mas não pode permitir. A família Bolsonaro quer. A família Bolsonaro quer. O candidato também quer, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também quer. Então, nós vamos atuar, Fabiola, dentro daquilo que sempre foi regra nas nossas relações exteriores. Estamos analisando se faremos ou não faremos a lei da reciprocidade. Estamos levantando medidas que talvez sim precisem do Congresso, medidas para socorrer a nossa economia, aqueles setores de cadeias produtivas que vão precisar, sim, de um incentivo. O ministro da Fazenda mesmo estava pensando já em trabalhar melhor a questão do etanol e do subsídio. E agora, como é que vai fazer? Então, pode ser que algumas regras precisem de amparo legal, precisem ser regras, de fato, de projetos de lei, e o Senado, eu desejo que esteja pronto para socorrer não o governo, mas a sociedade, o Brasil. Essa é a diferença quando a gente trata de política exterior e quando os bolsonaros tratam de política exterior. Eles querem entregar o Brasil. Nós queremos a nossa autonomia, a nossa soberania, porque só assim a gente pode construir patamares democráticos para a sociedade brasileira. Senadora, eu queria mudar um pouquinho agora o rumo da conversa e falar um pouco de eleição, né? Independentemente do resultado, né, da eleição presidencial, a composição do Senado tende a mudar significativamente. Qual é a importância dessa renovação para a governabilidade do próximo presidente e, mais especificamente, do presidente Lula, caso ele seja reeleito? São 54 cadeiras, Fabiola, que estão em disputa. Não significa que nós estamos com 54 senadores e senadoras candidatos à reeleição. Nós temos alguns que são candidatos a governo, né, governo do Estado, temos alguns que não serão candidatos à reeleição, mas, de fato, é época da maior mudança, né? São 2/3, diferente da eleição passada, a cada eleição você sabe que isso alterna, e é uma mudança que pode significar também mudanças do perfil. E ambos os grupos estão trabalhando o Senado como prioridade. Nós estamos trabalhando o Senado como prioridade para garantir a estabilidade institucional. Não é simplesmente apoiar as políticas do presidente Lula. Por quê? O que é que está anunciado na plataforma do candidato da oposição? O Senado vai servir para quê? Para gerar uma crise institucional que vai envolver os 3 poderes. É isso que eles querem, que eles não conseguiram fazer no 8 de janeiro. Eles querem criar uma crise institucional entre o poder executivo, o poder judiciário, porque eles só falam em impeachment de ministro
né, do Supremo Tribunal e entre o próprio Senado. Então, isso pode gerar no Brasil um clima indesejável para a democracia. Quando a gente defende os nossos senadores e senadoras, a gente defende para que o Senado mantenha e amplie a sua capacidade de casa revisora, a sua capacidade, como se diz, de casa alta. Nós somos 81 pessoas dentro de milhões. Veja que responsabilidade nós temos. Nós não podemos fazer do Senado uma casinha de controvérsias, uma casinha de apelos meramente políticos e partidários. Não é essa a tarefa do Senado. E eu reconheço que essa consciência existe na maioria dos senadores. Então, nós precisamos manter e ampliar essa maioria, para que não se gere nenhuma crise institucional no Brasil, porque a irresponsabilidade política e institucional deste grupo que se organiza em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro pode nos levar a isso. O que é que o irmão dessa criatura está fazendo nos Estados Unidos, a não ser trabalhar contra o Brasil? Então, não tem medida de apelo democrático, de compromisso com a verdade, de relações institucionais dentro do marco da Constituição. Então, esse alerta a gente faz, né, durante toda essa eleição. O presidente Lula, mais uma vez, aparece à frente nas pesquisas. É muito provável que o presidente Lula conquiste o 4º mandato. E conquiste por merecimento, porque esse 3º mandato está sendo muito excepcional em termos de realizações e do que a gente agora está chamando em política, né, das entregas, né? Mas essa parte política, ela precisa também ter uma atenção muito especial do eleitorado, muito especial, para poder a gente não dar com a mão e tirar com a outra. Então, Senado é prioridade, sim, para nós. A senhora citou aí as pesquisas que indicam o presidente Lula na frente, né? Mas as pesquisas também mostram, né, que o cenário vai ser bem competitivo nessa eleição presidencial. E aí eu queria trazer para o Nordeste, né? Embora o presidente continue dominando a região, as pesquisas também indicam uma certa queda do lulismo, né, a cada levantamento. Como é que a senhora vê esse cenário e o que esperar do voto nordestino nas eleições de outubro? A eleição será assim, muito acirrada, eu não tenho dúvida disto. Acirrada no conteúdo, acirrada na forma, acirrada nos dados e nos resultados, porque a extrema-direita se instalou no Brasil. O governo, né, o desgoverno Bolsonaro serviu para isto. Era um povo que estava mais ou menos quieto, né, depois da ditadura militar, no processo de redemocratização. Era um povo que estava, mas agora descobriu, para além daquele deputado capitão que dizia uma coisa aqui, outra acolá, que nos arrepiava, nos indignava, mas ele era apenas um deputado. Depois que ele se tornou presidente, esse povo ressurgiu do lugar onde se encontrava e a gente viu surgir também o negacionismo, a gente viu surgir muitos procedimentos de preconceito extremo contra mulheres, contra negros e negras, contra a população LGBT. Parecia que estava assim, precisando de alguém que a apoiasse. Então, a extrema-direita existe no Brasil, ela tem relações com a extrema-direita internacional e ela tem resiliência. Então, isso a gente tem muita clareza. E se a gente não tiver muita convicção disto, a gente pode fazer um processo de campanha que não responda a esses malefícios e não responda a esse perigo que ronda o Brasil. O Nordeste é, e eu acho que continua sendo, uma região muito propícia ao lulismo, como você diz. Mas a gente também está enveredando por outras regiões, não esqueça disso. O que a gente está construindo em São Paulo é algo inédito nas eleições passadas. O que a gente acha que a eleição pode produzir, e aqui no Nordeste isso é muito forte, porque o presidente Lula é muito querido e assim, é como se ele fosse um dos nossos. O povo não esquece que Lula nasceu aqui. O povo não esquece que Lula saiu daqui num pau de arara. Por mais que ele seja o presidente pela 3ª e vai ser pela 4ª vez, essa identidade de perfil,
territorial, porque muitos de nós também passou por isto, ela persiste até hoje. E ela não persiste com ressentimento, ela persiste com uma memória afetiva muito forte. Então, acho que a campanha vai fazer isso. E, ao mesmo tempo, Fabiola, o que a gente vê até aqui é, é como se tivesse um biombo cobrindo as coisas positivas que o governo Lula fez, em termos de ações concretas de governo. Eu acho que a campanha vai revelar isso de uma forma mais efetiva, né? Porque aí hoje muita coisa não pode estar sendo dita por conta do defesa eleitoral, muita coisa é desconstruída e muita coisa fica secundarizada por conta da necessidade desse debate político, de medidas que o presidente precisa tomar, como agora, em relação ao tarifaço. E as pessoas gostam de saber o que é onde está Lula no meu município. É isso que a campanha precisa mostrar. E aqui no Nordeste vai mostrar. Onde está Lula no meu município? Onde está Lula no meu estado? E eu vou dizer a você, nós estamos em todos os municípios do país. Em todos os municípios do país tem uma ação do presidente Lula. Às vezes, os governos estaduais, que são beneficiados também com essas ações, querem tergiversar, esconder, omitir, diminuir, mas numa campanha não tem como. Isso vai ser dito, mostrado, e eu acho que essa ampliação ela tende a acontecer. Não vai ter Polícia Federal nas estradas impedindo o eleitor de votar. Isso é uma coisa que a liberdade do voto vai ser garantida. Os palanques que estão sendo montados em favor do presidente Lula também são espaços importantes de afirmação do nosso projeto. Então, acho que o lulismo vai permanecer. Para nós do PT é um desafio grande, sabia, Fabiola? A gente quer sempre transformar esse lulismo também em petismo, né? Que venham de cabo a rabo para o nosso campo, que venham apoiar as candidaturas que apoiam Lula. E eu acho que vai ser uma campanha muito cheia de conteúdo político. Acho que vai ser uma campanha muito bonita nesse aspecto, porque o que nos amedronta, o que nos ameaça é a ultradireita internacional. E você sabe, e eu não vou dizer, porque todos sabem também, a quem a ultradireita é ligada internacionalmente. Senadora, para finalizar, até porque está chegando no tempo, né, que eu combinei com a assessoria, mas eu não podia terminar essa entrevista sem falar de Pernambuco, né, o seu estado, o meu também. Você conhece tudo daqui. Tudo não, é no bocado. Então, pela primeira vez em muitos anos, os dois principais grupos políticos do Estado procuram se apresentar como próximos ao presidente Lula, né? De um lado, o ex-prefeito João Campos, ex-prefeito do Recife, né? Apoiado oficialmente pelo PT, e do outro lado, a governadora Raquel Lira, que tem ampliado a interlocução com o governo federal. Diante desse cenário, o presidente Lula deverá participar ativamente da campanha em Pernambuco, ou a orientação é preservar uma relação institucional com os dois grupos e garantir o voto no presidente Lula do eleitorado dos dois candidatos? Esse é um desafio muito mais para o palanque da governadora do que para o nosso. Será que ela vai garantir o voto para Lula com o palanque diverso, né, que ela tem de A a Z? Eu não sei. Relação institucional ela tem. Como eu disse, o perfil republicano de Lula, que não deixa nenhum estado na chuva, não ia deixar o seu próprio estado na chuva, né? Ela tem relação institucional, isso foi construído ao longo do mandato, mas na hora da política, o palanque mais identificado, evidentemente, que é o palanque de João Campos. Nós temos um vídeo onde Lula reconhece isto, onde ele diz, inclusive, eu e o meu partido. Não é uma posição individual do presidente. Foi uma posição trabalhada em uma grande aliança nacional, onde o próprio presidente diz que o PSB é o maior aliado nacionalmente do PT. Então, são alianças muito diferentes. Não existe aliança política com o palanque de Raquel Lira. Existe um apoio institucional construído sem nenhum estresse. Se ela vai trazer votos para Lula neste palanque, que tem o Novo, que tem o PL, que pode ter
O União Brasil é um processo que ela vai ter que dar conta, não somos nós. A gente não rasga voto, né? Do outro lado, o voto é explícito. É explícito por conta da Aliança Nacional. Também vamos ter uma campanha muito acirrada aqui, não tenha dúvida disso, né? Mas a presença de Lula, ela já está dada, porque ele mesmo anunciou essa presença. Ele vem, ele não vem, né? Que é o que todo mundo pergunta. Eu queria saber, ele vem para Pernambuco? Eu acho que ele vem. Eu, senadora Tereza Leitão. Agora, a campanha se reúne toda semana, a coordenação da campanha se reúne toda semana. Onde é mais necessário Lula? Onde é que Lula não tem um aliado tão forte, tão firme como João Campos e todo o seu entorno? Nós, do PT, estamos nesse palanque. A reeleição do senador Humberto Costa não é uma coisa avulsa. Humberto Costa é o senador de João Campos nesse palanque. Para nós, do PT, é uma reeleição fundamental, prioritaríssima, da mesma medida que é a eleição da candidata Marília Reis. São 2 candidatos de Lula, verdadeiramente, que não precisam maquiagem. Então, esse é o panorama daqui. Eu acho que a coordenação avalia cada semana. Agora, na pré-campanha, eu acho que Lula não vem na pré-campanha, a pré-campanha está acabando, ele priorizou ir para São Paulo para visitar as obras, que é um estado também estratégico para a eleição dele. Enquanto ele não vem, nós vamos tocando, ampliando a sua votação. A votação de Lula precisa, como você disse, ser ampliada, o Nordeste é vital para isto. E quando a campanha começar, nós contamos com a presença dele aqui.